Novembro é o mês de conscientização para a prematuridade, simbolizado pela cor roxa. O nascimento antecipado é a principal causa de óbitos em crianças menores de 5 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 15 milhões de bebês nascem prematuros a cada ano, o que representa mais de 1 a cada 10 bebês nascidos no mundo. Exatamente, Carol, a prematuridade é motivo de preocupação no mundo inteiro por causar morte ou problema de saúde aos que sobrevivem. Aqui mesmo no Brasil, nascem 345 mil prematuros ao ano, segundo a OMS. Para a gente entender melhor essa condição e trabalhar na prevenção, eu converso agora com a doutora Thaís Bustamante, que é pediatra e neonatologista da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Thaís, obrigada pela entrevista. Que tipo de fatores podem levar ao nascimento prematuro? Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. O nascimento prematuro, ele pode acontecer desde uma gestação numa adolescente, né, pela falta de informação, até um pré-natal que não é realizado da forma adequada. Muitas vezes a gestante pode ter alguma doença crônica, alguma doença de base, que durante a gestação pode haver uma descompensação dessa doença e levar ao parto prematuro, ou alguma condição infecciosa que essa mãe também, porventura, possa ter durante a gestação. Então, é muito importante que essa gestante tenha um acompanhamento pré-natal da forma correta, esteja em centros especializados, caso essa gestação seja de risco, até porque existem alguns problemas que já são detectados, né, nessa mulher antes da gestação e outros que advêm durante a gestação. Então, dependendo de qual doença, né, uma hipertensão arterial, eventualmente se é uma mãe já com uma doença pulmonar, uma doença cardíaca, uma mãe diabética, são doenças que a gente sabe que levam a uma gestação de risco. Essas gestantes, elas têm que ser acompanhadas num setor, né, que já seja específico para esse tipo de intervenção, caso seja necessário. Dos prematuros que morrem, quais são as principais causas? Bom, os prematuros, a gente tem definição de prematuro, seriam os bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação, né? Só que dentro dessas antes de 37, nós temos também os bebês que nascem entre 34 e 37, os bebês entre 32 e 34, entre 30 e 32, e os menores de 28 semanas, que são os prematuros extremos, né? Então, quanto mais precoce é o nascimento, que a gente chama de uma idade gestacional mais precoce, menos preparado, mais imaturo está esse bebê para nascer. Então, esses bebês que acabam nascendo de forma muito precoce, que nós chamamos de prematuro extremos, eles vão ter situações pulmonares, situações cardíacas, hemodinâmicas, neurológicas, que vão exigir bastante, né, dentro da UTI neonatal. Então, esses bebês são os bebês que realmente acabam tendo menores chances de sobrevida, né, principalmente dentro da UTI, por não estar com esses órgãos preparados. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor que outras complicações os prematuros sobreviventes podem ter. Hoje nós sabemos que o fato, né, dos bebês ficarem muitas vezes longo tempo na incubadora, eles podem ter alguma questão neurológica, auditiva, oftalmológica, e tudo depende do que aconteceu com ele durante a sua estadia dentro da UTI, né? O fator de maior impacto acaba sendo a idade gestacional que esse bebê nasceu, porque isso vai determinar o quanto tempo ele vai ficar dentro da UTI, mas a história dele dentro da UTI também é importante, porque ele pode vir a ter alterações infecciosas, ele pode ter alterações neurológicas, como sangramento, né? A gente sempre fala que o acompanhamento do bebê prematuro pós-alta, ele é multidisciplinar. Então, muitas vezes esses bebês, essas crianças vão precisar do pediatra, do neurologista acompanhando, de terapias precoces, como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, para ajudar tanto a se alimentar e para desenvolver a linguagem. Então, são crianças que precisam de um suporte maior, né, multidisciplinar, como a gente fala, um olhar mais estendido, até porque podem existir atrasos e não necessariamente doenças, né? Mas hoje nós sabemos, né, com os estudos que já saíram, né, depois de muito tempo acompanhando prematuros,
que mesmo transtornos como o transtorno do espectro autista, o déficit de atenção e hiperatividade, a própria agressividade, distúrbios de linguagem, distúrbios de aprendizado, todos eles são mais frequentes nas crianças que nasceram de forma prematura. Mas é possível a gente ajudar essas crianças, por isso que é importante a gente ter um olhar para esses bebês e sempre estar tendo, né, um acompanhamento multidisciplinar. Doutor, existe uma maneira de prevenir esse nascimento antecipado? A prevenção sempre é a melhor solução, né, para tudo. Então, é muito importante que as adolescentes sejam informadas, né, para que a gente evite uma gestação indesejada durante a gestação. Informação é tudo, né? Esse mês de novembro é o mês que a gente chama Novembro Roxo, que é o mês de conscientização sobre a prematuridade. Então, a sociedade acaba fazendo bastante palestras, né? Existem ONGs também que atuam nesse sentido. Então, eu acho que é importante essa mobilização, né? Não só especificamente no mês de novembro, mas de fazer a informação e a educação continuada, porque o prematuro, o parto prematuro pode ser evitado, e quando ele não é evitado, ele deve ter uma boa assistência, né? Desde essa gestante, passando no parto, no puerpério, no transporte desse bebê em direção à UTI, dele dentro da UTI, da participação da família durante a estadia dessa criança na UTI, no pós-alta principalmente. Então, não só a prevenção, mas também o acompanhamento é muito importante. Há hábitos de vida que prejudicam o feto? Com certeza, né? O tabagismo é um deles, né? Porque ele tem um impacto muito grande, né? No desenvolvimento placentário, no grau de nutrição para esse bebê. E quando a gente fala de uma placenta doente, a gente fala de um bebê que não cresce direito e acaba tendo também um risco de parto prematuro. O uso de bebidas alcoólicas também pode levar a alterações, né, que a gente fala para o cérebro do bebê. Existem situações de risco também, onde algumas infecções contraídas pela mãe também podem levar ao parto prematuro. Muito obrigada, doutora Thaís Bustamante, pela sua entrevista ao Jornal da Câmara e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, boa tarde a todos.